Boa noite, queridos discípulos e discípulas de Jesus Cristo. Estamos começando a nossa aula número 7 da nossa Escola Paroquial da Fé. E já quero aproveitar para saudar a todos que estão nos acompanhando, bem como especialmente saudar aqueles que acompanharam a última aula que foi gravada, visto que estávamos acompanhando a novena em honra a Nossa Senhora do Rosário na cidade de Teutônia, no bairro Canabar. Mas hoje podemos retomar a nossa aula e a primeira coisa que nós vamos fazer depois da oração é retomar algumas perguntas muito interessantes que foram trazidas para a gente retomar o assunto e fazer a ponte para começar hoje a estudar a igreja. A nossa aula hoje vai falar sobre creio na Santa Igreja Católica. E o encontro é curto para falar da igreja. É apenas, de fato, para podermos retomar as noções e também retomar com mais alegria este amor que temos por esta amada de Jesus Cristo. Claro, né, para falar da amada, nós até vamos falar de vários nomes que essa amada recebe, de títulos que recebe do seu amado Jesus Cristo. Né? Muitas coisas bem bacanas que nós vamos estudar hoje. As notas da igreja, as imagens da igreja. E para podermos falar da igreja, nós queremos, em primeiro lugar, fazer o que ela nos provoca a fazer. Nos reunir. A igreja está aí para nos reunir e nos colocar em oração, nos colocar diante de Deus. Desta forma, convido a quem já está nos acompanhando para invocarmos juntos a bênção de Deus sobre todos nós, ainda recordando o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira de todo o nosso povo brasileiro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Este é o último título que Maria recebeu do Papa Francisco, inclusive com dia de celebração dentro do calendário litúrgico. Se nós vamos estudar a igreja, nós podemos saber que Maria sempre a acompanha, porque acompanhou este grupo de pessoas que continuou o seguimento do seu amado Filho, Jesus Cristo. Saúdo a todos aqueles que já estão em sintonia conosco, aqueles que vão entrando. Poderíamos citar a todos, mas muito bom que vocês estão junto com a gente. Então vamos lá, gente. Vamos primeiramente agora olhar para as perguntas da última aula. Primeiro eu gostaria de falar com a querida Ladimir, que está nos acompanhando, nossa ministra da Eucaristia, perguntou como é que é essa história do corpo glorificado de Jesus Cristo, se Jesus disse para Tomé, segundo o Evangelho de João, que Tomé colocasse a mão na sua carne, nas suas mãos, no seu lado. E aqui, muito legal, Vladimir, a sua pergunta, porque faz a gente abrir o horizonte. Peraí, como é que é essa história aí? Né? Em outros momentos, em outro evangelho, Jesus diz assim, né? Maria, não me toques, eu ainda não subi para o Pai. Depois diz para João, né, para Tomé, no evangelho de João, toque aqui. E todo o evangelho é cheio de intencionalidade. Vamos lembrar que muito mais que o desejo de falar de uma realidade histórica, os nossos evangelistas sempre querem falar de uma realidade simbólica, de uma realidade catequética. Quando Jesus diz para Tomé, toque o meu lado, toque a minha mão e veja as feridas que a cruz proporcionou em mim, Jesus vem dizer que o ressuscitado é o mesmo crucificado. Justamente para quebrar aquela ideia da morte aparente de Jesus. Porque tem gente que acredita que Jesus apenas ensinou a morte, que ele não sofreu nada. E isto feriria muito a humanidade de Jesus, que ele comprovou até o fim, abraçando a última realidade da nossa existência.
Então, quando ele pede para Tomé, né, toque as minhas mãos, toque o meu lado, muito mais do que falar da realidade da carne, naquele texto ali, há a intencionalidade do evangelista de fazer com que quem o acompanha, quem lê aquele texto sagrado, possa reafirmar de que o ressuscitado é o mesmo crucificado. Então, esta é a intenção daquele texto, Vladimir. Né? E aqui eu gostaria justamente também de trazer a pergunta presente da Denise, como abraçar a cruz de Cristo? Que a gente retomou naquela pergunta que foi colocada, tem um texto próprio, né? Uma pergunta própria no nosso estudo, que fala sobre como abraçar a cruz. Recordo, né, Denise? Abraçar a cruz não significa procurar o sofrimento, mas é abraçar a vida tal como ela é, com as alegrias, mas também com os sofrimentos inerentes que aparecem. Não existe vida sem cruz. E é na cruz que está a salvação. Então, na tentação que muitas vezes temos de achar que o pasto do vizinho é mais bonito que o nosso, como a gente brinca, né? Jesus nos ensina a abraçar a vida que nós recebemos, tal como ela é, tal como foi para ele. Ele teve a tentação também, tanto que pediu, Pai, afasta de mim esse cálice. Mas abraçar a cruz hoje é viver a vida tal como ela se apresenta para mim. Porque Jesus sempre respeita o nosso livre-arbítrio. Significa dizer, escolher nós sempre podemos, mas tem coisas nesse mundo que não se escolhem. E que a gente deve amar tal como são e tal como nos aparecem. Né? O sofrimento nem sempre é castigo divino. Geralmente não é. Né? Mas a maneira que o vivemos revela a maneira como nós também somos capazes de encarar as situações que a vida nos apresenta. Então, sim, muito importante abraçar a cruz. E como fazer? Vivendo a vida tal como ela é. Também quero mandar um abraço para Marlice Blomker, lá de Rondonópolis, Mato Grosso, que até veio trazer um recado que finalmente chegou o Yucat para ela, que foi mandado dia 14 de setembro pelo correio, e só agora nos últimos dias chegou lá. Mas de lá está nos acompanhando aqui na escola paroquial, e nos trouxe duas perguntas. O Espírito Santo, por que a igreja não revela essa beleza tão grande que tem dentro da sua catequese? A igreja revela, né, Marlice? Mas às vezes nós não estamos preparados para acolher, porque todo mundo que fez catequese pôde conhecer o Espírito Santo. Muitas vezes a gente não acorda para a realidade. Só acorda quando, em determinados momentos da vida, parece que se cria uma sensibilidade interior. O Espírito Santo não pode ser só um tema de estudo racional. O conhecimento das realidades da fé se dá especialmente pela nossa adesão. E às vezes, o nosso momento que estamos vivendo, a nossa vontade está enfraquecida, e por isso tantas vezes a gente não acolhe, mas tanto a igreja fala do Espírito Santo. E sempre as pessoas têm uma dificuldade maior de aceitar as realidades que a gente não enxerga. Nós somos filhos de uma sociedade científica. Nós somos muito Tomé nesse tempo que nós vivemos. Porque desde o ano 1500 a humanidade precisou ver para crer. E toda a estrutura do conhecimento hoje no mundo está baseada no conhecimento científico. Mas as realidades da fé, que respeitam o conhecimento científico, elas têm também uma outra ordem. Precisa da fé. O Espírito Santo só compreende quem adere a Jesus Cristo, quem acolhe a mensagem revelada por Ele. Então, por isso que depende do coração de quem recebe a mensagem, Marlice. E você também pergunta sobre o juízo final, né? Todas as coisas que nós fizemos vão passar no juízo final, né? Até aquelas coisas que a gente já pediu perdão. E aqui, Marlice, eu quero lembrar a ti e a todos os nossos alunos que o juízo final não é a condenação final. Sem dúvida nenhuma. Os textos bíblicos nos recordam. Tudo que nós fazemos para Deus é importante. Tem um texto tão bonito, bíblico, que diz assim,
todo copo de água que você der para o irmão, o desejo de qualificar a vida dele, Deus não esquece. No juízo final, todo gesto de bondade, de amor, vai ser valorizado. E claro que vai ser passado a limpo também todos os gestos de dificuldade, todo o nosso desamor. Sem dúvida que Deus já acolhe o perdão que tu pediste, porque a medida do amor do Senhor é a misericórdia. Essa é a justiça divina. Então é óbvio que você se arrepende, Ele conhece a tua natureza. Então não te preocupa, Alice, nem todos aqueles que nos acompanham, que o desejo de Jesus de passar no juízo final toda a nossa vida não significa dizer que Ele vai medir para nos condenar. Muitas vezes nós, humanos, somos assim. Quando não perdoamos, um gesto errado que alguém fez contra nós, às vezes nós levamos 20, 30 anos para de novo cobrar, para de novo jogar na cara. Mas Deus não é assim. Então, sim, tudo vai ser lembrado. Deus vai lembrar que você pediu perdão, especialmente teu arrependimento vai ser muito recordado por Deus. E não se esqueça, todo gesto de amor e bondade que você exerce e que muitas vezes ninguém enxerga, estes também Deus vai acompanhar e vai trazer à tona e vai lhe dar todo o valor. Então, gente, creio na Santa Igreja Católica, vamos começar a nossa aula no ponto 121, na página 77 do nosso YouCat. A primeira parte, quando nós estudamos a Igreja, o YouCat desde o 121 até o 124 vai nos trabalhar esta figura, a Igreja. O que significa? Significa eclésia, os convocados. É a Assembleia de Deus. E uma Assembleia precisa de convocação. A Igreja é a Assembleia dos convocados por Deus. Este é o significado que temos quando falamos de Igreja. Igreja igual eclésia. E aqui é bem importante lembrar, bem no início já do nosso estudo, nós vamos recordar bem isso. Muitas pessoas, quando falam da Igreja, pensam apenas numa simples instituição. Pensam no lado administrativo, pensam na hierarquia da Igreja, no Papa, nos bispos, nos padres. Isto não é a totalidade da Igreja. A Igreja é a presença de Deus na humanidade. E por isto a devemos amar tanto assim. Lembro aqui o que nós falamos na última e na penúltima aula quando falamos de Jesus Cristo. Gente, a maneira como enxergamos e amamos a Cristo e a Igreja vai também caracterizar toda a nossa ação cristã. Por isso que é tão importante nós olharmos para a Igreja. E não olharmos para a Igreja apenas como instituição. Como tantas vezes ela também é apresentada na mídia. Quando se fala, a Igreja publicou uma nota. A Igreja apresentou um novo documento. E aí parece que é a Igreja porque o Papa assinou. Eu gosto de lembrar que a Igreja ontem se reuniu em tantas comunidades para celebrar a padroeira do Brasil. A Igreja continua viva em todos os grupos de oração, quando 2 ou mais se reúnem no nome do Senhor Jesus, quando não é apenas um que faz a evangelização sozinho. E aqui nós já vamos passar para o ponto 122 e 123. Para que quer Deus a Igreja? Deus quer a Igreja para salvar. Esta é a obra da Igreja. Muitas pessoas creem que a Igreja é aquela que vai assumir a responsabilidade em mandar sobre Deus e falar de Deus para a humanidade. A Igreja tem a missão de salvar. E o 123 diz, como é que a gente salva? Fazendo crescer o reino de Deus. Este conceito chave, o espírito que moveu toda a ação evangelizadora de Jesus Cristo. O reino de Deus inaugurado por Jesus cresce cada dia mais pela ação da Igreja.
Somos responsáveis um pelos outros. E por isto, Jesus confiou o seu projeto, a ação de salvar a humanidade. E o reino de Deus que é capaz de nos colocar num trabalho de salvação para a sua assembleia, para a igreja. Este projeto é divino e nós estamos responsáveis pela sua salvaguarda. Então, lembramos, o número 124. Por que motivo a igreja é mais do que uma instituição? Porque ela é um mistério, ao mesmo tempo humano e divino. A igreja é uma construção humana, mas é um desejo divino. É obra de Deus. Nunca se esqueçam disso. Administrada por mãos humanas, mas obra de Deus. E por isso que nós tratamos a igreja como humana e divina. Em tantos momentos, nossas orações e preces dizemos, igreja santa e pecadora. Santa, pura, perfeita, porque é obra de Deus. Pecadora, porque ela é constituída por pessoas humanas, que procuram viver a santidade, mas carregam dentro de si também o pecado. Então, tem essas duas chaves. E só entende a divindade da igreja quem está dentro dela. Aqui está a chave, gente. Para quem olha de fora, enxerga a igreja como outra instituição qualquer. Ou como diz o Papa Francisco, não somos apenas uma ONG. Não somos apenas um grupo de voluntários que faz uma obra pelo bem das pessoas. Não. A nossa obra é salvar. E salvar é a nossa missão. Missão pessoal e missão coletiva. É um projeto divino, confiado à humanidade, e que é construído já há mais de 2000 anos através dessas relações que criamos entre nós. Isto é igreja. E agora, a partir do número 125, eu gostaria de falar das imagens da igreja. 4 imagens bonitas que aparecem na história da igreja e que retratam quem é esta igreja. Primeiro, aqui eu mais gosto, a que o Papa Francisco mais valoriza, a imagem, o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. Que cena linda! O Papa Francisco, na Evangelii Gaudium, esse documento que ele lançou, que foi o primeiro, que dá a noção de por onde ele quer que a igreja caminhe, ele na sua missão de Papa, ele fala do prazer de ser povo. Existe um prazer muito grande em a gente sentir que não caminha sozinho. E que estamos juntos. Somos um povo peregrino, que avança, que vai para frente, que caminha. E o cristão que está sozinho, ele se perde na jogada, porque não foi feito para caminhar sozinho. Porque propriamente Jesus também nos diz que a salvação ela é vivida de forma coletiva. É ali que nós descobrimos toda a sua beleza. E o que é este povo? O criador deste povo é Deus Pai. O seu líder é Jesus Cristo, como aparece no número 125. A fonte da sua força, malícia, é o Espírito Santo. A porta de entrada para ser do povo de Deus é o batismo. A sua dignidade é a liberdade dos filhos de Deus. A sua lei é o amor, e quando esse povo permanece fiel a Deus e procura primeiramente o reino de Deus, transforma o mundo. Olha que chave de leitura linda. Quanto mais nós nos tornamos povo de Deus, quanto mais nós vivemos fielmente essa adesão a esta comunidade que Cristo criou, mais somos capazes de transformar este mundo no projeto, no sonho de Deus. Fazemos crescer o reino de Deus. É um povo que não respeita sangue, é um povo que não respeita terra, e não respeita não no sentido de dizer que não valoriza, porque nós somos educados por Cristo a dar, a
Herodes, dai a César o que é de César. Mas nós também respeitamos muito mais uma norma que vem de Deus, que é a nossa Constituição. A lei do amor. A lei que nos torna uma nação com Cristo. Tá no tempo. Foi, vai voltar. Então, gente, voltando à nossa aula, nesta internet que oscila tanto aí, né? Já tivemos alguns desafios no nosso encontro, cá estamos de volta, né? Vamos lá. Voltando às imagens da igreja que nós estamos estudando, a igreja esposa de Cristo. Porque é a igreja que faz a gente ter ligação com Jesus Cristo. Jesus ama a sua igreja como um esposo deve amar a sua esposa. Até quando o Papa Francisco fala da sua carta para o amor cristão, né, deixa eu me lembrar como é que é o nome do documento que ele escreve da família. Amoris Laetitia, a alegria do amor. É uma encíclica que o Papa escreve sobre, especialmente, a vida matrimonial, mas a vida em família. O próprio Papa Francisco diz que a gente deve cuidar para não colocar um peso demasiado nos amores humanos, caracterizando que eles são capazes de fazer a gente imaginar o amor de Cristo com a igreja. Porque é um amor perfeito. E como é que vamos exigir perfeição de pessoas que são simples, humanas? Né? Mas é um poder que Deus dá para a família. Quando ele casa um homem e uma mulher no sacramento do matrimônio, ele diz que o amor dos dois deve ser semelhante ao amor de Cristo para com sua igreja. Isto é, um amor perfeito, integral. E ainda, a igreja é o templo do Espírito Santo. Número 128. É o lugar do universo em que o Espírito Santo se encontra integralmente. E é Ele que vivifica. É Ele que dá vida, dá pulsar para a caminhada de todas as pessoas. Quando nós somos envolvidos pelo Espírito Santo, a vida encontra exatamente o rumo que Cristo espera para nós. Então, estas são as imagens da igreja, que, claro, num curso mais apropriado, vocês vão estudar a fundo. Mas que é bom que a gente tenha noção, especialmente essas 4 imagens. Igreja, povo de Deus, corpo de Cristo, esposa de Cristo, templo do Espírito Santo. E outras tantas que nós podíamos lembrar, como o corpo místico de Cristo. Igreja, comunhão e participação, tantas características que falam desta realidade que nós constituímos. Então, querida igreja paroquial aqui de Estrela, nós queremos agora estudar as notas da igreja, a partir do número 129. As 4 notas da igreja. Igreja una, santa, católica, apostólica. Isto revela por onde se organiza, né? E quais são as características essenciais para estarmos fielmente participando da Igreja de Cristo. Quando nós olhamos para a realidade da Igreja una, a Igreja é uma só. Como assim? Se nós vemos hoje no mundo se espalhando tantas igrejas, como é que a gente diz que a Igreja de Cristo é uma só? Se só há um Cristo, só pode existir uma igreja. Aquela que Cristo sonhou. Cristo só pode ter um corpo. Cristo só pode ter uma esposa. E assim, então, como temos um só Salvador, nós só podemos ter uma igreja, que é a sua amada escolhida, que Ele fundou para que pudéssemos continuar trilhando o caminho de salvação. Os sacramentos também são aquele trabalho que vai nos alinhando, nos colocando em todas as etapas da nossa vida dentro deste projeto. Então, como é que tratamos as pessoas que não estão dentro da Igreja de Cristo?
ou aqueles que se dizem cristãos, mas não são católicos. Aqui nós precisamos ter uma posição bem clara, gente. Não podemos tratá-los como pessoas que não são nossos irmãos e irmãs. Se seguem Cristo, são nossos irmãos e irmãs. Mas seguem outras comunidades que não estão em plena comunhão com a igreja. Mas as rupturas que existem destas igrejas com a igreja de Jesus Cristo, elas aconteceram e não são culpa de quem hoje segue esta caminhada de fé, mas são culpa de quem lá na história não conseguiu se entender. Não conseguiu fazer da nota, a unidade, um signo para criarem o diálogo necessário para encontrar o caminho correto. Esta questão de não sermos uma só igreja fere o nosso seguimento a Jesus Cristo para toda uma sociedade. Muitas pessoas que não são cristãs, elas olham para os cristãos que pregam a unidade, que dizem que somos irmãos e irmãs, mas dizem, então, como é que eles não caminham juntos? E esta é a dor dessas lacunas, dessas feridas que a história nos deixou. E essas feridas, elas nos marcam. Elas chegam até as próximas gerações. Os cismas, que foram provocadas por discussões, por heresias, como são retomadas a partir do número 130, nos deixaram esta herança triste, mas que nós, pela nossa conduta, nós podemos amenizar. O papel do cristão hoje não é aumentar as feridas, mas é justamente tratá-las. E muito mais do que aquilo que nos divide, procurar aquilo que nos une. E aqui vem um conceito muito importante que está na página 82. O conceito de ecumenismo. Trata-se dos esforços pela unidade dos cristãos separados. Oikomene significa a mesma casa. Partimos da mesma casa. E todos os gestos que fazemos para trazer de volta um espírito de uma casa comum entre os cristãos que hoje estão divididos em tantas igrejas, nos ajudam a trabalhar esta ideia daquilo que nós somos de verdade. Um só povo. Eu gostaria de lembrar aqui, muitos de vocês que estão acompanhando as aulas, estiveram presentes naquela grande celebração ecumênica pelos 500 anos da Reforma Luterana, que tivemos aqui em Estrela, no ano de 2017. Foi uma celebração linda, com todo aquele povo reunido, uma mesa comum, pastores e padres, cada um vestido da sua forma, rezando juntos a presença de Cristo no nosso meio, o nosso desejo de unidade e de superar os conflitos que nós criamos entre nós. Muito caminho já foi dado, mas muito ainda precisamos caminhar. Sempre falo que temos 3 ecumenismos para fazer. Um ecumenismo, um desejo de nos aproximar das religiões que são cristãs, mas não são as igrejas históricas que estão dentro deste trabalho ecumênico. O ecumenismo mais fácil, que já está criado no movimento já há quase 100 anos, que existe entre as igrejas históricas que partilham deste projeto de aproximar a caminhada. E muitas vezes nós temos que fazer o ecumenismo dentro das nossas próprias comunidades. Porque tantas e tantas vezes, mesmo estando na mesma casa, irmãos e irmãs não se entendem. Ou ainda, querem saber melhor uns do que os outros como seguir Jesus Cristo. Ora, gente, isto não é uma igreja una. A igreja una é aquela que procura caminhar junto no projeto de salvação. Quando as individualidades falam menos do que a eclésia que Cristo formou. Então, isso é muito importante, essa nota, o desejo de unidade. Quem fomenta a divisão entre os cristãos, este está ferindo a sua caminhada de igreja. A gente pode até perguntar, será que esta pessoa está sendo igreja? Quem fomenta a divisão não é igreja. O desejo de Cristo é que todos sejam um. E quando todos os cristãos forem um, todo o mundo vai crer. Como diz São João, que todos sejam um para que o mundo creia.
Então, esta nota, cremos numa igreja una, mostra esta marca que deve ter a igreja de Jesus Cristo. O desejo de unidade. Segundo, a igreja é santa, número 132. Porque Deus é santo. Muitas vezes, a igreja foi motivo de solavancos, de dificuldades numa vivência de fé, porque ela também é carregada da humanidade e de tudo aquilo que nós carregamos dentro da nossa humanidade, e também dos nossos lados mais perversos. Mas nós cremos na igreja santa, porque para ser santa que Deus a criou. E esse deve ser o intuito de todos os cristãos que se colocam a serviço desta eclésia, desta assembleia. Então, queridos irmãos e irmãs, santa, porque Deus criou. Santa, ela desperta o melhor de cada um de nós. Santa, porque ela é o caminho para purificar as pessoas. Por isso que nós cremos na igreja una e santa. E cremos na igreja católica, que significa, como diz o número 132, referida ao todo. Católico, em outras palavras, significa universal. Aqui a gente pode até recordar que existe uma igreja nesse mundo que se chama Igreja Universal do Reino de Deus. Nós podemos nos tratar assim também, porque é uma nota da igreja anunciar o reino de Deus, é a nossa missão, e é universal, ela é católica porque abraça a todos. Quantas pessoas dizem assim, eu sou católico, mas não sou da igreja universal? Se tem uma pequena assembleia que se deu o nome de Igreja Universal e quis ser este caminho de salvação para a humanidade, chamar a igreja de católica é revelar que este é o desejo também dela. A igreja foi feita para todos. Quem pertence à igreja católica, então? Número 134. 3 coisas importantes para a gente dizer que a pessoa pertence à igreja. Deve estar unida ao Papa e aos bispos, porque eles são os sinais de unidade da igreja. São os ministros da unidade. São os sucessores dos apóstolos, a quem Cristo confiou a igreja. Por isso, quer ser fiel à igreja, quer pertencer à igreja, tu deves caminhar com o Papa e os bispos. Eu, às vezes, me preocupo quando tem cristãos por aí, mundo afora, que querem ser mais católicos que o Papa. Querem entender melhor Jesus Cristo do que o Papa. O Papa foi a pessoa escolhida por Deus, na figura dos cardeais, por ser a pessoa mais referencial para poder zelar pelo povo de Deus. A escolha dos bispos não é brincadeira, gente. É sagrada e leva muito tempo para nós conseguirmos fazer. Então, é muito importante que a gente pense assim, olha, estes que são homens de unidade, eles devem ser respeitados como tal. Devemos lembrar que quem deve pertencer à igreja deve professar a fé católica. Deve professar este creio que nós estamos estudando agora. Deve professar todas essas verdades de fé que nós estamos professando, porque isto é ser igreja. Quem só crê parcelas desta verdade, quem não adere a tudo isto que o povo de Deus foi cultivando porque recebeu de Jesus Cristo e foi descobrindo a partir da caminhada da igreja, quem quer ser melhor que tudo isto, não pertence à igreja católica. E ainda, deve ser assíduo na celebração dos sacramentos. Deus quer uma igreja para todos. Uma igreja onde todos possam estar incluídos. E para estar incluído, unido ao Papa e aos bispos, confessando, professando a mesma fé e cultivando os sacramentos, que são os sinais de salvação que a igreja espalha por onde caminha. Aqui abre-se um parênteses dentro do Yucat, enquanto nós estamos olhando para a igreja, e dentro desse desejo de ser católica, como é que fica a relação dos cristãos com os judeus?
Esta é uma boa pergunta, porque tem gente que ainda tem alguma reação negativa com os judeus. E eu gosto muito dessa explicação que o Cat nos dá. Os judeus são os nossos irmãos mais velhos, porque primeiramente a eles foi que Deus amou e falou. O povo escolhido, o povo de Israel. Une-nos com os judeus o fato de Jesus Cristo ter sido, enquanto homem, um israelita. Separa-nos, porém, o fato de a igreja reconhecer como filho de Deus vivo. Nós, assim como os judeus, temos a expectativa do advento definitivo do Messias. Mas para nós, o Messias já chegou. Um dia ele virá na sua glória, como nós estudamos nas últimas aulas. Enquanto os judeus não professam Jesus Cristo como Salvador e ainda esperam aquele que há de vir para julgar vivos e mortos. Então temos aqui bem claro o que nos separa é que é a maneira como nós olhamos para Jesus Cristo. Para nós, ele é o Messias. Para os judeus, o Messias ainda não chegou. Mas devemos cuidar e até lembrar que o Papa João Paulo II expressou diretamente perdão aos judeus pela maneira como muitas vezes na história da igreja nós colocamos os judeus como culpados da morte de Jesus. E como lembramos nas aulas seguintes, nas aulas anteriores, Jesus morreu pelo pecado de todos os humanos. Então, muitas vezes foi criado este atrito. E hoje nós valorizamos, nesse desejo de ser uma igreja una, aquilo que nos aproxima com os judeus, especialmente o Deus que se revelou a nós e o desejo da salvação definitiva. Como vê a igreja, então, as outras religiões? Para concluir esta nota tão importante de que sermos uma igreja católica, para todos. Número 136, página 84. A igreja respeita tudo o que de bom e verdadeiro tem as outras religiões. Ponto primeiro. Estima e apoia a liberdade de religião como um direito humano. Ponto segundo. Não obstante, ponto terceiro, sabe que Jesus Cristo é o único redentor da humanidade. A igreja valoriza o que tem de bom e verdadeiro em todas as religiões. A igreja respeita a liberdade de culto, mas a igreja sabe e sempre vai apresentar Jesus Cristo como o único Salvador da humanidade. E aqui vamos para o conceito. Liberdade de religião, na página 84. É o direito de cada pessoa a seguir a própria consciência na escolha e no exercício da religião. Gente, você sabe o quanto é importante quando a gente vive a religião que foi nos apresentada. Aqui eu vejo esse convívio pacífico, bonito, harmonioso, que temos especialmente com a igreja de confissão luterana, aqui na nossa comunidade de Estrela. É bonito de caminharmos juntos. Não somos a mesma igreja, mas temos o desejo de caminhar junto. E este desejo de unidade nos mostra que podemos encontrar juntos o caminho de salvação. Seguimos a Igreja Católica, muitos de nós, porque é esta que foi nos apresentada pela nossa família, da mesma forma como aos luteranos. Mas hoje também estamos aprendendo juntos que Deus nos quer ver unidos, mesmo com as rupturas históricas que aconteceram, para sermos um sinal de como Deus quer a humanidade. Todos um, para que o mundo creia. Por fim, a última nota da igreja, a igreja apostólica. Por que somos uma igreja apostólica? Porque foi fundada sobre os apóstolos. E também porque ela vai ser recordada sempre que quem mantém a unidade são os sucessores dos apóstolos, que são o Papa e os bispos. O Papa, que existe uma imagem muito bonita, o Papa é o primus inter pares. Se vocês se recordam, o Papa Francisco se apresentou para a humanidade em 2017, aliás, em 2013, desculpa, dizendo que ele é o novo bispo de Roma. O Papa, sendo bispo de Roma,
Ele é tão bispo quanto o nosso bispo de Montenegro, Dom Carlos. Tem o mesmo valor na hierarquia como Dom Carlos. Mas ele é o primeiro entre os iguais. Assim como Pedro foi tão apóstolo como os outros 11. Mas foi escolhido para ser o sinal de unidade entre o grupo dos apóstolos. Por isso nós falamos também do colégio apostólico. E a igreja trabalha muito essas duas ideias que nós vamos estudar daqui a pouco agora. Uma hierarquia, existe uma hierarquia na igreja, mas a igreja também funciona em colegiado. Trabalhando essas duas ideias. Existe uma condução, uma organização, a quem a gente pode se dirigir sempre que a gente precisa avançar, mas também a igreja deve funcionar em colegiado. E quando não funciona em colegiado, a sua unidade é ferida. Então, somos a igreja apostólica porque estamos em plena sintonia com a igreja dos apóstolos. O Papa Francisco, se eu não me engano, é o Papa número... Padre Lucas, o senhor me ajuda? 265, acho que é, né? Ou 266. Padre Lucas está aqui comigo, está sempre acompanhando na aula, gente. Acho que é o Papa número 266, em sucessão ininterrupta com Pedro, lá no ano 33. E assim a igreja vai se organizando e se administrando. Como é edificada a igreja una, santa, católica e apostólica? E agora nós vamos olhar para a constituição da igreja. É a quarta e última parte da nossa aula. Olhamos o fundamento da igreja, olhamos as imagens da igreja, olhamos as notas da igreja, agora nós vamos olhar a constituição, a edificação da igreja. Na igreja há leigos e clérigos. Vamos conhecer bem essas duas notas. Tem diferença entre os dois? Muita diferença. Mas, em primeiro lugar, precisamos frisar que eles têm a mesma dignidade. Por incrível que pareça, eu sei que as pessoas vão aqui questionar, não, mas o padre vale mais do que os leigos. Vale não. Para Deus não vale. Temos ministérios diferentes, missões diferentes, mas todo cristão tem a mesma dignidade e vai encontrar a sua missão em caminhos para os quais Deus vai nos chamando e nós vamos discernindo. As tarefas têm igual valor, mas são distintas. As missões nossas são diferentes. Vamos lembrar aqui, qual é a missão dos leigos? Construir e reconstruir o mundo segundo o modelo do reino de Deus. Queridos leigos e leigas, e quando eu chamo vocês de leigos, eu não estou diminuindo o valor de vocês, muito pelo contrário. Vocês têm a tarefa de construir este mundo e também de reconstruir o mundo no modelo, no projeto do reino de Deus. É vocês que estão no meio de todas as organizações do mundo. E lá onde vocês vivem com autenticidade, em sintonia com a igreja, a missão de vocês estão edificando a igreja, estão ajudando a transformar o mundo. E para vocês, são ordenados ministros. É para os leigos que os padres são ordenados, com o serviço de governar a igreja, de fazer o ensino doutrinal e santificar sacramentalmente. Os clérigos têm a missão de serem sacerdotes, profetas e reis. Reis no intuito de governar a igreja. Governar pelo serviço, como Jesus fez. A nossa autoridade está no serviço. E vocês notam, quando o padre serve pouco, ele perde a autoridade diante do povo. Esta foi a orientação que nós recebemos, e aí sabemos daquilo que nos cabe como missão. Nós temos sempre presente os padres, aquela frase que Santo Agostinho disse quando ele se tornou bispo do povo de Hipona, sabendo de todo o seu histórico, da sua natureza muito humana que carregava consigo, Santo Agostinho dizia: assusta-me o que sou para vós, o tamanho da missão que recebi. Conforta-me o que sou convosco. Me conforta saber
que eu estou no mesmo lugar que vocês, com uma missão diferente, mas trabalhando em vista de qualificar a vocês que estão fazendo a diferença na sociedade. E ainda nós vamos estudar a realidade dos consagrados e consagradas, os religiosos, que vivem os votos de pobreza, castidade e obediência. E que tem muitas pessoas que não entendem. Precisa disso, padre? Por que tem gente que tem que viver uma vida tão judiada como os religiosos? Essa vai ser a nossa última pincelada da aula de hoje. Então, gente, 139. Em que consiste a vocação dos leigos? Lá no meio da explicação diz assim: os leigos empenham-se para que as pessoas do seu meio, escola, faculdade, família, profissão, aprendam a conhecer e amar a Cristo. E desta forma, o leigo cunha com a sua fé a sociedade, a economia e a política. São os leigos que fazem esta diferença de construir uma sociedade nos moldes cristãos. Aí vocês podem notar por que os padres não devem ser candidatos a assumir cargos políticos. Tanto que aqueles que ousaram fazer isto tiveram que se licenciar do ministério sacerdotal. Porque isto não cabe ao clérigo, mas cabe ao cristão leigo. Fico muito feliz, porque temos boas lideranças católicas que se lançam como candidatos agora para serem nossos referenciais políticos em nossas cidades, especialmente aqui em Estrela, porque é tarefa do cristão moldar a economia, moldar a política, moldar a sociedade. Nós não criamos uma sociedade à parte como cristãos. Nós transformamos a sociedade que está aí. Muitas vezes, um cristão, uma cristã, depende até pela educação que ele recebeu dentro da igreja, procurou a fuga mundi, como se diz no latim. Isso é uma experiência muito antiga da igreja. Mas a nossa tarefa não é fugir do mundo, é encarnar como Jesus Cristo. Encarnar e transformar. Gente, é belíssimo, é profundo aquilo que estamos estudando. O leigo e a leiga é aquele que vem, pela sua fidelidade à missão, transformar a sociedade. 140. Por que nós não somos uma organização democrática? Porque o princípio da democracia é que todo poder vem do povo. E na igreja, o poder não vem do povo, o poder vem de Cristo. Por isso ela tem um perfil hierárquico. Cristo escolheu os seus apóstolos. Cristo continua a chamar dos seus discípulos para serem aqueles responsáveis em governar, em orientar. Mas também é importante recordar aqui nesse ponto 140 que não existe hierarquia sem colegialidade. Se nós não trabalhamos em colegialidade, alguém que quer apenas o poder pelo poder na igreja está no lugar errado. A autoridade na igreja é um serviço que cabe àqueles que foram chamados para tal e que devem ser, por isto, tão amados pela comunidade. Porque o seu serviço é se colocar a serviço dos leigos, que sim, transformam toda a realidade deste mundo, com o apoio, com a sintonia dos padres, dos bispos, dos diáconos. Vamos lembrar agora, o nosso seminarista Jorge está para se ordenar diácono, e todos aqueles que se colocam na orientação da comunidade. O Papa, na 141, lembra e garante a unidade da igreja e é a mais alta autoridade pastoral, quer doutrinal, quer disciplinar. Então, o Papa é que garante a unidade da igreja e é o último, vamos dizer, a última instância de orientação da igreja. Podem os bispos agir e ensinar contra o Papa e vice-versa?
142. Aqui está a nota da unidade, do colegiado dos bispos. Os bispos não podem agir nem ensinar contra o Papa. Só o devem fazer com ele. Pelo contrário, o Papa pode, em determinados casos, tomar decisões mesmo sem a concordância dos bispos. E a infalibilidade papal? O Papa é mesmo infalível? É sim, o Papa é infalível. Mas somente quando fala ex cátedra. Quer dizer, quando ele fala com a autoridade de Papa e apenas nas questões vinculadas à fé e à moral. Então o Papa é que vai dar este norte para a Igreja. Ele vai ajudar a confirmar e definir as verdades de fé e a condução da caminhada da humanidade. O que está correto, o que não está correto, de vivenciarmos. Caráter infalível, vamos lembrar também podem possuir as decisões do Colégio dos Bispos em comunhão com o Papa. E aqui nós vamos recordar as decisões dos concílios. Os concílios, como o último que foi feito, o Concílio Ecumênico Vaticano II, definiu as verdades de fé e de conduta para os cristãos, redefiniu, reorientou, como um concílio pastoral que foi. Para a nossa caminhada está no mesmo rumo, no mesmo ritmo. 1962 a 65. Foi esse último momento em que os bispos se reuniram porque precisavam sentar juntos e dar esta segurança de rumo, de caminho para toda a Igreja. Que missão tem os bispos, então? 144. É a responsabilidade pela Igreja local, a eles confiada. Em Dom Carlos recebeu a responsabilidade de cuidar do povo da Diocese de Montenegro. Dessas 30 paróquias, nessas 32 cidades, nesse recanto, Vale do Taquari e Vale do Caí. Aqui ele responde como apóstolo. E ele deve estar em sintonia com a Igreja Universal e exercer sua autoridade neste local. Antes de mais nada, deve ser um testemunho fiel de Jesus. E aqui nós podemos louvar a Deus, aqui na nossa cidade de Estrela, na Diocese, que 2 grandes bispos nós já temos na figura de Dom Paulo de Conto, que foi nosso primeiro bispo, e hoje na figura de Dom Carlos, nosso atual bispo. Realmente homens de Deus. Sucessores de apóstolos que nos ajudam, que nos dão a segurança para estarmos em sintonia com a Igreja Universal e bem encaminharmos a nossa vida com a realidade do nosso povo daqui. Por isso que nós temos um bispo próprio, porque a nossa realidade é particular. E temos alguém chamado por Deus para nos guiar e nos acompanhar neste trilho. Louvado seja Deus pelos nossos bispos. Por fim, a última nota para nós estudarmos hoje, número 145, porque quer Jesus que hajam pessoas que vivam para sempre em pobreza, em castidade celibatária e em obediência. Que judiaria, né? Assim que fala quem não caminha com a Igreja. Porque quem caminha na Igreja e já experimentou o amor e o serviço que esses consagrados prestaram à Igreja, mais ainda enxerga que Deus é amor. E através do testemunho dos seus consagrados e consagradas, revelou isso mostrando que o amor vem acima de tudo. E que algumas pessoas, por amarem a Igreja, são capazes de uma entrega amorosa e total, abrindo mão até de constituir uma família, para estar integralmente, livremente, a serviço da Igreja e dos seus carismas que são suscitados na vida daqueles que fundam estas ordens. Quem assim vive como religioso tem cabeça, coração e mãos livres para Deus e para a humanidade. No fundo, só o encontro face a face com o esposo divino fará a humanidade feliz. E na vida e no testemunho dos consagrados, que se entregam plenamente ao amor de Deus, muitas pessoas dizem: que amor é este? Que faz alguém dizer que todos os amores humanos são menores do que o amor divino. Estas pessoas, pelo seu testemunho, apontam para Deus. E são uma riqueza para a nossa Igreja.
também aqui em Estrela, onde recordamos especialmente hoje as irmãs franciscanas, mas também os irmãos maristas que trabalharam aqui, os padres irmãos camilianos, hoje os irmãos lassalistas com a sua faculdade aqui na nossa cidade. Tanta gente que saiu e se consagrou daqui para ser um sinal do Deus amor por onde Deus nos enviou. Esta é a nossa linda igreja, gente, que nós demos uma pincelada rápida hoje nesta aula, mas que nos mostra pelas suas imagens, pelas suas notas, pela sua constituição, como é capaz de criar uma unidade entre seres, pessoas tão diferentes, realidades tão diferentes, para ser um sinal do amor de Deus, para salvar e para também apresentar o reino de Deus para toda a humanidade. A igreja é um mistério de amor de Deus e que vai unindo as pessoas durante os tempos no mesmo rumo. Creio na Santa Igreja Católica. Amém. Gente, algumas perguntas, vamos ver se pintou aqui. Já vamos tentar conversar. 5 questões. Vamos ver aqui. Carmen Dahlen. Carmen, a cultura alemã da qual recebemos legado, principalmente na nossa região no Rio Grande do Sul, ensinou aversão aos judeus. Cristo provavelmente não aprovaria esta postura. Temos que tirar este preconceito das nossas vidas. Exatamente, como já superamos o preconceito com os luteranos, né, que uma vez era ensinado dentro das famílias, dentro da comunidade, em tantas outras realidades, né, é preciso superar. Por que tantos leigos falam mal da igreja? Eles também são igreja como clero. Exatamente, Helena. Isso aí. A Helena é uma grande defensora da igreja. Né? Ama a igreja. Espalha esse amor à igreja por onde anda. Né? E igreja, assim, Helena, isso tem a ver com o nível de envolvimento com a igreja destes leigos. Quem está profundamente mergulhado neste mistério de amor que a igreja não fala mal. Quem entende que ela é templo do Espírito Santo, que ela é capaz de justamente transformar o mundo porque guarda o legado de Jesus Cristo, não fala mal. Entende os pecados que os humanos dentro da igreja produzem, porque nós também já fizemos os nossos erros dentro da história. Mas, acima de tudo, devemos falar bem, porque é a obra que Deus nos deu para nós encontrarmos hoje a salvação. Vocês já pensaram, se não fosse a igreja, nós não poderíamos nos unir agora e nos sentir tão próximos, tão vinculados uns aos outros. Vladimir, a infalibilidade do Papa nada tem a ver com sua integridade moral ou sua inteligência. Gostaria de mais explicação. É verdade, tem a ver com a sua missão. Ele tem a missão de ser alguém que vai guardar as verdades de fé e da moral na condução da igreja. Teve momentos na igreja em que o Papa foi escolhido por outros critérios que não o seu testemunho de fé. Graças a Deus, se nós olhamos os últimos séculos já, especialmente no século XX, todos os papas que nós tivemos no século XX foram santos e foram escolhidos pelos cardeais para serem os papas justamente pelo seu testemunho de fé e pelo amor que tem à igreja. Mas está pela sua missão, não pela sua habilidade humana. Gente, eu tenho certeza que muitos de vocês são mais santos do que este padre aqui. Mas vocês procuram no padre a orientação porque o padre tem essa missão e porque vocês enxergam nele esta tarefa que ele recebeu da igreja para fortificar vocês na missão que vocês têm. Nunca a igreja olha para as habilidades humanas. A igreja confia pela missão que nós recebemos. Vamos ver o que mais que nós colocamos aqui. Muito legal as perguntas. É possível ser cristão sem ir à igreja? Pois por motivos diversos, muitos ficam impedidos, ou não conseguem fazer parte de uma comunidade de fé. Boa pergunta, Maristela. Por isso que a igreja deve procurar quem não pode chegar. Nós temos diversas situações. Por isso que a igreja procura organizar tanto o serviço de visitação aos doentes, o trabalho de acompanhamento aos pobres, aos enfraquecidos, aos migrantes que estão longe da sua comunidade afetiva. Quando tem alguém que está com dificuldade de ir, a igreja deve ir ao encontro e perguntar o que está acontecendo.
Quando as comunidades são pequenas, Maristela, é mais fácil. Porque quando alguém falta na missa, numa comunidade que tem 20 famílias, a pessoa vai notar, por que aquela família não veio? E aí durante a semana a gente pode ir lá perguntar, está faltando alguma coisa? Vocês estão doentes? Não estão bem? Quando uma comunidade é muito grande, às vezes a gente não dá valor. E a gente deixa passar despercebido a ausência de alguém. Isso é muito triste. Por isso que é importante cada vez criarmos laços mais fortes entre nós. Para que quando falte alguém, a comunidade sinta falta. Então, além de estarmos envolvidos numa grande comunidade paroquial, é bom criarmos laços em comunidades menores. Grupos de novena, movimentos, pastorais. São grupos que vão nos aproximando de um grupinho menor, que vai sentir falta se a gente não está bem. Que vai chamar a ação da igreja, para que a gente possa ir lá, levar os sacramentos especialmente. Mas também vincular essas pessoas que estão naquele momento distantes. Muito boa essa pergunta, né? Antes de julgar, porque a pessoa não vem, a gente deveria ir ao encontro para procurar. Está faltando alguma coisa? Estamos sentindo a tua falta. Carmen, enquanto a igreja una é possível trabalhar para isso. A igreja católica está muito próxima à luterana. Existe uma proposta de unificar novamente estas duas? Existe uma unidade de caminhos, de orações, de celebrações, sim. Mas uma unidade doutrinal, assim, até o próprio Luquete fala que os peritos nos estudos, tanto católicos como luteranos, devem procurar caminhos de cada vez mais aproximar. Lembrando, quanto mais distante foi a ruptura, mais difícil de construir a unidade. Quanto mais tempo existe uma ferida, mais difícil da gente ir curando ela. Leva tempo. Mas nesse ponto, tanto os peritos, aqueles que mais estudam a igreja, tanto a católica como a luterana, sempre estão em contato. A parte institucional deve estar unida, mas especialmente o movimento ecumênico nas igrejas começou a partir das comunidades de base. Porque os cristãos, onde viviam a sua fé, especialmente os leigos, não se sentiam bem criando essa ruptura com os outros. Então deve haver um trabalho da instituição, da hierarquia, mas especialmente o trabalho de aproximação nas comunidades locais. Rezarmos juntos, trabalharmos pastoralmente juntos, gostar de estarmos juntos. E nesse ponto a Estrela faz um belo testemunho. Última pergunta que eu tenho aqui, Denise pergunta: como os jovens católicos neste mundo moderno podem conciliar suas visões, sendo que eles frequentemente chocam-se com as regras da igreja? Os jovens estão nesse trabalho de experimentar a liberdade, acima de tudo. Então, para conquistar a sua liberdade, eles vão questionar todas as verdades constituídas. Por isso que é importante a gente criar espaços de diálogo com os jovens. Como eu sei que vocês fazem lá na comunidade de São Jacó e fazem tão bem, Denise. Criar espaços de diálogo. Porque colocar uma verdade de cima para baixo, como tantas vezes eles enxergam a igreja fazendo, não convence um jovem. Um jovem só se convence por uma conversa transparente e por testemunhos. Para os jovens, nada melhor do que a gente apresentar os grandes testemunhos que temos. Daquelas pessoas que viveram o amor acima de tudo, porque muito mais que uma doutrina. Nós seguimos uma pessoa que eles amam. Perguntem para os jovens o que eles acham de Jesus Cristo. E eles vão dizer para vocês, foi a pessoa mais importante que passou nesse mundo. Então a igreja precisa se apresentar para eles como uma fiel neste caminho do seguimento a Jesus. Os jovens são um bom termômetro para dizer se estamos apresentando bem a nossa igreja ou não. Vale a pena a gente escutar e conversar com eles. Maria Elenita pergunta ainda, a Igreja Católica procura aproximação com as outras igrejas? Sim, em diversas formas aqui. Eu gostaria de falar do contato, da aproximação que temos com os pastores de diversas religiões aqui. Um contato sereno, respeitoso, que deve ter sempre dos dois lados.
Muitas vezes uma igreja que está se constituindo, especialmente as novas igrejas que estão se criando, né, a cada momento, especialmente aqui no Brasil, nessa nova onda pentecostal, neopentecostal, às vezes para eles se afirmarem, eles batem contra a igreja católica. Aí é muito difícil criar um conteúdo, um convívio, né? Mas com aqueles que se permitem um contato respeitoso, dialogal, nós muitas vezes encontramos caminhos para rezarmos juntos, para trabalharmos juntos. Porque se Deus é um só, aquilo que nos une é muito maior que tudo aquilo que nos divide. Mas depende sempre da postura de ambos os lados, tanto nas hierarquias quanto no contato das pessoas. Gente, é bonito demais falar da igreja. É de fato o nosso caminho de salvação, a assembleia que nos uniu. Bendito seja Deus pela igreja que nos faz a gente estar tão próximos uns dos outros. Eu tenho um tema para vocês que eu quero que vocês respondam até a aula 8 na próxima semana. Na próxima semana nós vamos terminar o módulo 1 do nosso estudo, que tem 4 módulos. Nós vamos terminar o estudo sobre o creio, olhando as últimas notas que aparecem dentro do creio. Creio na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Esta vai ser a realidade da nossa última aula do módulo 1. E para o próximo módulo eu quero saber de vocês. Eu acho que a gente deveria ir direto para o módulo 3, onde nós vamos estudar os mandamentos. Mas já conversando com alguns em off, alguns disseram assim, padre, vamos acompanhar o ritmo do catecismo, que vai apresentar logo depois do creio os sacramentos. E é uma realidade que eu gostaria de conhecer muito mais. Então até a próxima aula, onde vamos encerrar o módulo 1. O módulo sobre como cremos. Eu quero saber de vocês, o que deveríamos priorizar no nosso estudo agora? O estudo sobre os sacramentos, sobre como celebramos a fé, que seria agora o módulo 2, ou se nós vamos direto para o terceiro módulo, que vai estudar os mandamentos. Como é a nossa prática, a nossa ética cristã, a nossa moral. Coloque a sua opinião aí no nosso estudo, para a gente escutar um pouquinho vocês e a partir daí tomar a decisão que nós vamos apresentar na próxima aula. Muito obrigado. Não esqueça de colocar a presença, o like de vocês aí no nosso Face e que Deus os abençoe. E desejo também que cada vez mais amem a Santa Igreja de Jesus Cristo. Porque é feita de gente, mas desejada e sonhada por Deus, que nos quis assim tão próximos numa grande comunidade de fé e de amor. Que o Senhor vos abençoe, vos proteja e vos ilumine na missão que cada um recebeu e juntos recebemos com uma grande assembleia. A bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.